Hoje eu quero compartilhar uma palavra que eu tenho certeza que vai mudar a vida de milhares de pessoas. Eu quero falar sobre algo que mudou a minha história e eu quero muito te convidar a abrir o teu coração para que essa palavra possa mudar a sua história também. Hoje é um domingo atípico e eu confesso que eu estou muito honrado com uma oportunidade que eu tive ainda há pouco. Fui convidado pela CNN Brasil para participar de um painel falando sobre expectativas para 2022. E é impossível falar de expectativas para o novo tempo sem falar de esperança. Então você que está online, a gente tem um culto um pouco diferente hoje e eu vou focar todo o nosso tempo na palavra. Eu quero de verdade que você abra o teu coração. Eu tenho certeza que essa palavra vai gerar vida em você. E se você puder fechar os seus olhos, eu quero orar com você. Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado por tudo que está sendo liberado. Obrigado, Jesus, pela esperança viva invadindo cada família, cada casa, tocando cada nação agora. Nós cremos que a esperança tem um nome, Pai. A esperança se chama Jesus e eu oro para que essa esperança viva mude histórias nessa noite. Pai, eu oro para que haja cura, para que haja sinais, para que haja maravilhas. Eu oro para que essa palavra, Pai, seja como um divisor de águas na nossa história. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu lembro que no ano passado, eu tive a oportunidade de ministrar um pouco antes da gente começar 2021. E o tema da mensagem que eu trouxe no ano passado é que nenhuma lágrima seria esquecida. E tem um salmo, está lá no Salmo 56, 8, o salmista diz assim: registra tu mesmo o meu lamento e recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Acaso não estão anotadas no seu livro? Os meus inimigos retrocederão quando eu clamar por socorro. E com isso eu saberei que Deus está a meu favor. Eu lembro que eu terminei o ano passado liberando essa palavra que nenhuma lágrima seria esquecida. A gente enfrentou um ano difícil em 2020, a gente enfrentou um ano difícil em 2021, mas eu sinto no meu espírito que a palavra de ordem para 2022 é esperança. A palavra para reconstrução é esperança, a palavra para recomeçar é esperança. A gente vê inúmeros milagres, inúmeros heróis da fé que precisaram de esperança e de fé para reconstruir um mundo que estava em caos. A gente vê isso com o Noé. Noé, ele termina o dilúvio e olha ao seu redor e o mundo que ele conhecia não existia mais. Ele precisa pegar a sua família, os seus filhos e recomeçar do zero. A gente vê isso também na história de José. José foi um homem chamado por Deus, um grande sonhador. E ele precisou ter sabedoria para governar em tempos de paz, mas principalmente ter sabedoria para governar em tempos de crise. A gente vê isso na história da igreja, a gente vê isso na história de Pedro, estabelecendo os pilares fundamentais da igreja no início da igreja primitiva. E eu quero, em nome de Jesus, declarar que essas mesmas realidades você vai ver na tua história em 2022. A fé e a esperança guiando você, mesmo se algumas coisas não fizerem tanto sentido em alguns momentos. Tem uma passagem, está lá em Jeremias 29, 11, e eu amo falar sobre isso, porque é uma passagem que a gente usa tantas vezes para encorajamento e para edificar quem está desanimando. Mas a gente precisa entender o contexto sobre o qual essa palavra foi liberada. Jeremias 29, 11 diz assim: porque sou eu que conheço o plano que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. É interessante porque Deus está dizendo para o povo a respeito dos pensamentos que Ele sabe que tem a respeito do povo. Aqui Deus está deixando bem claro, irmão, que quando Ele diz que Ele sabe os pensamentos que Ele tem, é porque existem outros pensamentos a respeito daquele tempo e daquele povo. Deus está dizendo: olha, eu sei que tem pensamentos de morte, eu sei que tem pensamentos de desânimo, eu sei que tem gente pensando em desistir, mas eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. E Ele termina essa declaração no versículo 11 dizendo: eu tenho planos de dar a vocês esperança e um futuro. Interessante que quando a gente vê o contexto que essa palavra foi liberada, o povo não estava voltando do exílio, o povo não estava voltando de uma guerra, o povo não estava voltando de um período difícil. Pelo contrário, o povo estava no meio disso. O povo está sendo levado cativo, os seus filhos estão sendo feitos escravos, o povo está indo para um cativeiro e Deus está lembrando para eles, no meio desse processo, que Deus não havia se esquecido deles. Primeira coisa que eu quero compartilhar com você, irmão, que ter uma esperança viva não significa acreditar que as coisas vão dar certo, que tudo vai ser favorável só quando tudo vai bem. Muito pelo contrário.
Manter uma esperança viva é você escolher o que define a tua história. Você não depender mais de circunstâncias externas, ou de palavras de homens, ou de cenários favoráveis, ou de um bom tempo quando você está navegando, ou de um tempo tranquilo quando você está no meio do deserto. A palavra está dizendo que a esperança viva é justamente uma firme convicção que mesmo que eu esteja na pior fase da minha vida, eu tenho a plena convicção de que Deus não se esqueceu de mim. O salmista, em outro momento, ele fala: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum eu temerei, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. O salmista está dizendo: eu posso estar no meio de um cenário de sombra, de morte, de dúvida, mas a esperança viva que eu carrego é que o Senhor está comigo. O Senhor não se esqueceu de mim, nem me abandonou. O Senhor não me deixou no meio do caminho, muito menos cancelou aquilo que prometeu que faria. Então você que está entrando agora, caiu de paraquedas na nossa live, eu quero falar sobre esperança. E de verdade, se existe alguma área da sua vida que precisa ser renovada, você está no lugar certo. E eu tenho uma palavra de vida para você. A Bíblia fala sobre esperança em vários momentos. Esperança, quando a gente vai para o dicionário, fala a respeito de um sentimento de quem vê como possível a realização de algo que deseja. Confiança em coisa boa, um dos dicionários diz. E uma das outras definições chama esperança de fé. E é interessante porque a palavra, Jeremias, Salmos, Isaías, ela fala sobre esperança o tempo inteiro. Jeremias 29:11 a gente acabou de compartilhar, e Salmos 42:11 diz: por que você está assim tão triste, a minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e Ele é o meu Deus. Sabe o que eu acho interessante? É que a gente vê em vários momentos dos Salmos o salmista conversando com ele mesmo e o salmista ministrando sobre ele aquilo que ele esperava viver. O salmista está falando com uma alma angustiada e ele está trazendo à memória dele aquilo que dá esperança. Em outros momentos ele pergunta para si mesmo: eu elevo meus olhos aos montes, de onde vem o meu socorro? E logo depois ele responde: o socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A chave que eu quero compartilhar com você é que não tem problema a gente ter dúvidas no início dos nossos diálogos de introspecção. O problema é quando a gente não tem a resposta que vem logo depois. O salmista está perguntando para a alma dele: por que está assim tão triste? Mas ele termina dizendo: coloque a tua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele está no meio de um cenário difícil, ele está perguntando: eu levo meus olhos aos montes, de onde vem o meu socorro? Mas logo depois ele traz a resposta. Ele fala: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Irmão, olha para mim. Eu posso estar falando com pessoas nessa noite que talvez tenha a primeira parte dessa pergunta, mas você ainda não tem a resposta. E eu quero, em nome de Jesus, liberar isso sobre você. Se você tem dúvida em alguma área da tua vida sobre como vai ser 2022, eu vim aqui só para te lembrar que Deus ainda tem planos de esperança e futuro para você. Deus ainda tem planos e projetos estabelecidos para você. Deus não mudou de ideia, Deus não deixou de ser Deus, Deus não está morto. E são essas certezas que fazem a nossa fé permanecer inabalável, mesmo que tudo esteja desmoronando ao nosso redor. São notícias o tempo inteiro. Irmão, se você ligar a tua TV de manhã e você terminar de assistir à noite, talvez a imagem que você vai ter de 2022 é que nada mais vai dar certo. A política não vai dar certo, a ciência não vai dar certo, a saúde não vai dar certo. Mas a gente precisa entender que, a despeito de algumas dessas realidades, a palavra que Deus estabeleceu para nós permanece intocável dentro de nós. Eu queria muito ouvir um amém, mas já que a gente está no culto online, pelo menos coloca no chat aqui se isso está te edificando. Hoje pela manhã a gente teve vários testemunhos de cura, e eu oro para que enquanto a palavra viva, flua, você seja curado. Se você tem alguma enfermidade, irmão, abre teu coração, Jesus está pronto para curar você agora. Se você já foi curado ao longo desse culto, coloca o teu testemunho aqui no chat, vai edificar alguém que precisa de cura. Eu tenho certeza que Deus vai falar com a gente ao longo dessa noite. Eu queria de verdade que você tivesse esse entendimento. Existem duas coisas que são altamente contagiosas. Eu falei sobre isso um pouco mais na entrevista, um pouco mais cedo. O medo e a esperança, eles são altamente contagiosos. Se você sentar numa mesa com alguém pessimista, em 5 minutos, você vai perceber que parte da tua alegria se esvaiu. Se você sentar com alguém pessimista, você vai perceber que, se isso for contínuo, em pouco tempo você vai começar a se tornar pessimista também. Os pessimistas, ele têm essa característica de contaminar o coração de alguém que estava se movendo por esperança. E às vezes a gente olha isso como se fosse alguém zeloso. Não, essa pessoa ela só é muito realista.
Na verdade, os pessimistas já foram otimistas em algum momento, mas preferiram não sonhar mais, porque já se frustraram demais. Irmão, eu não sei se você já teve alguma frustração, mas eu estou falando aqui como alguém que já se frustrou várias vezes, e eu ainda continuo esperando aquilo que Deus preparou para mim. Eu ainda prefiro escolher a esperança como sendo o meu norte, porque é mais fácil e é mais prático a gente diminuir as nossas expectativas, a gente se frustra menos, a gente espera pouco e vive pouco, a gente tem baixas expectativas e as baixas expectativas se cumprem, mas isso é algo natural, isso qualquer pessoa pode viver. O que Deus tem para nós é algo sobrenatural. A Bíblia chega ao ponto de dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível, irmão, você ser pessimista e caminhar em fé, as duas coisas não coexistem. E é por isso que eu quero compartilhar isso com você, porque em algum momento da nossa história, a gente precisa decidir quem é o centro da nossa história. Ou são as palavras de vida que eu carrego, ou são as notícias de morte que me cercam. Ou são as promessas que eu carrego, ou é a opinião dos que me cercam. Irmão, Deus já tem uma opinião a teu respeito, Deus já tem planos e projetos para o teu ano. Deus não foi pego de surpresa em 2021, muito menos vai ser em 2022. E é por isso que a gente tem esse entendimento de que é a gente que vai decidir o que a gente vai carregar e que, mais do que isso, o que a gente vai carregar é o que vai definir, o que vai contagiar quem está ao nosso redor. A gente precisa ter esse entendimento que o início de cada ano é uma oportunidade da gente tirar o peso do medo e a gente se encher de esperança. Talvez você está me ouvindo, você é empresário, você quebrou nos últimos anos. Eu vim aqui só te lembrar, irmão, que o Deus que fez algo na tua história quando nada existia pode fazer de novo, e de novo, e de novo. Again, again, again. Tem uma música, se eu não me engano, da Hilson, Do It Again, e eu gosto de colocá-la bem alto no meu carro, porque a gente tem que trazer à nossa memória que aquilo que Deus fez no passado, Ele está pronto para fazer de novo. Talvez você está me ouvindo e você está passando um problema de saúde, você está ouvindo isso da boca de alguém que há 4 anos atrás foi livrado por Deus da morte. Eu vim aqui só para te lembrar que o Deus que curou a mulher do fluxo de sangue, ou curou o paralítico que desceu do telhado, ou curou os leprosos, irmão, é o mesmo Deus que continua fazendo milagres hoje. Então a pergunta é, em 2022, o que vai nortear a minha história? O medo ou a esperança? Irmão, é impossível a gente caminhar com Deus e ainda assim ser guiado pelo medo. Em cada decisão da nossa vida a gente vai ver uma bifurcação. E Deus sempre vai convidar a gente para ir para um caminho diferente daquele que o medo está convidando. Fundamentalmente, Deus e o medo não habitam no mesmo lugar. A Bíblia chega ao ponto de dizer que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E eu quero te encorajar em nome de Jesus, irmão. 2022 não é um ano para a gente ficar alimentando os nossos medos. 2022 é um ano da gente alimentar os nossos milagres. Em 2022, irmão, pega essa chave, anota isso, medita nisso. Ou você vai viver a sua fé, ou você vai viver os seus medos. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas... Sabe, essa é a parte da história que nem sempre a gente leva em consideração. Os gigantes não cairão do nada. As muralhas não cairão do nada, as tempestades não cessarão do nada, os ataques não cessarão do nada. Pastor, o que eu preciso fazer então? Simples, permanecer no lugar que Deus colocou você. Deus te deu uma família? Então não importa o que se levante contra, irmão, continue no lugar que Deus colocou você. Deus te deu um ministério, Deus te deu uma empresa, Deus te deu um business, Deus te deu uma visão, Deus te deu uma ideia. Permaneça no lugar que Deus colocou você, porque as coisas não cessam do nada, mas quanto você permanecer, há esperança. Agora, se você recuar, a palavra diz, olha, nós não somos como aqueles que voltam atrás. Nós colocamos a mão no arado e certamente permaneceremos de pé, porque Deus é por nós e vai se cumprir o que Ele prometeu. Agora a gente precisa crer e confiar e descansar e permanecer. Eu não sei se faz sentido para alguém aqui, ou se faz sentido para alguém aqui, mas eu sei que em algum momento da tua história essa mensagem pode fazer todo sentido. Talvez do teu lado está sentado alguém que está vivendo o maior romper da sua história, mas pode ser que do lado tem alguém que está vivendo um momento de indecisões, de definições. Antes da gente começar o culto, um voluntário chegou para mim e falou, pastor, eu vi que você postou uma conversa sua com o Kezinho do WhatsApp, e ela falou que hoje seria uma noite de cura,
Cara, isso é muito poderoso. Isso é igreja, irmão. A gente expressa no virtual, mas não existe igreja local sem gente, comunidade, não existe. Isso é uma ilusão. E ele falou: pastor, eu recebi aquilo porque eu preciso de cura hoje. Aí eu subo para pregar e aí a minha mente fala: tá tudo dando errado, tá tudo sendo desafiador, mas o meu espírito fala: existe alguém que precisa de cura. Derrama uma palavra de vida essa noite. Derrama aquilo que eu derramei sobre você. Renovo ao cansado, direção ao perdido, cura ao enfermo, liberdade ao cativo. Anunciar a boa nova do Senhor, anunciar o ano aceitável do Senhor. Sabe, a gente precisa entender que não dá para viver milagres se a gente não dá passos de fé. Milagres são reativos, irmão. A mulher do fluxo de sangue precisou romper no meio da multidão e se expor à morte para ser curada. Aquele cego que gritou: ei, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A Bíblia diz que os discípulos tentaram calar a voz dele, e ele gritava ainda mais alto. Aquele homem paralítico que foi colocado por cima de um telhado, abriram espaço e colocaram ele na frente de Jesus, como se estivessem dizendo: não tem como você fingir que esse cara não está aqui. Ele precisou viver, ele viveu milagres, mas ele precisou dar passos de fé. Homens que iam atrás de Jesus, multidões que enfrentavam o sol, enfrentavam a fome, enfrentavam desafios. Jesus está do outro lado do rio, as pessoas atravessavam. Jesus agora está indo para tal cidade, as multidões seguiam. Por quê? Porque para viver milagres, você precisa dar passos de fé. Uma fé ativa libera milagres reativos. Uma fé ativa libera o sobrenatural. Você dá um passo, o céu se move. Você dá um passo, o céu se move. Pastor, e se eu ficar onde eu estou? Irmão, tem uma historinha, eu já contei ela aqui. Você já deve ter ouvido em algum lugar. Alguém está recebendo algo de Deus essa noite? A historinha do muro. O cara está no muro, vocês estão recebendo? Glória a Deus, que bom que vocês estão aqui. O cara está em cima do muro e ele começa a ficar intrigado, porque do lado do céu está Jesus e os anjos falando: ei, vem para cá, cara, vem para cá, sai daí, vem para cá. E do outro lado ele olha, está Satanás e os seus demônios lá, completamente apáticos. E depois de um tempo ele começa a ficar incomodado, ele vira para Satanás e fala: ei, do lado do céu eles estão aqui fazendo de tudo para que eu possa ir para lá, e por que vocês não estão preocupados? Ele falou assim: porque eu sou o dono do muro, você já está onde eu desejava que você estivesse. Entenda isso, irmão, em nome de Jesus. Não há neutralidade no reino. Omissão também é uma posição. Então viver apático em relação às suas promessas é como viver sem promessa alguma. Viver apático em relação ao teu chamado é como viver sem chamado nenhum. Viver apático em relação ao que Deus prometeu é como se Deus não tivesse prometido nada. Essa é a noite, irmão, da gente chegar para Deus e falar: Deus, me desculpa se eu olhei para os gigantes mais do que eu olhei para você. Me desculpa se eu olhei para os problemas mais do que eu olhei para a promessa. Hoje é a noite da gente ressignificar algumas coisas. Da gente não só falar da boca para fora, mas a gente crer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmão, quantas coisas a gente enfrentou essa semana? Essa semana foi loucura. Teve uma hora, eu não sei se você já viveu isso, que as notícias ruins nem te incomodam, você já começa a achar graça. Aí a pessoa fala assim: você está rindo? Sei lá, deve ser de nervoso, irmão, porque eu nem perguntei mais, só não tem mais nada que pudesse acontecer, porque acontecia. Aí teve o lance do bombeiro, aí, não, aqui a gente vai resolver. Agora tem negócio do permit, a gente vai resolver. Agora tem negócio não sei o que, vai resolver. Aí chega hoje, eu estou numa reunião com pastores de 20 países diferentes. Eu comentei com vocês há um tempo atrás que teria essa reunião. Aí daqui a pouco chega a notícia: olha, cortaram a luz da igreja. Eu falei: sangue de Jesus. Aí liga para a empresa de luz: a luz está paga. Aí, mano, o eletricista foi aí? Foi. E aí, conseguiu resolver? Não, ele foi embora porque estava sem luz. Eu falei: irmão, o eletricista ir embora porque está sem luz é igual o cozinheiro ir embora porque não tinha almoço. Você está aqui para isso, irmão. Alô? Ajuda a gente. O único cara que podia resolver. Aí você fala: mano, não tem mais nada que pode acontecer. Pode. Começa a atacar minha sinusite, eu estou com essa voz aqui de pato rouco. Eu falei: vai acontecer, irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Tem dias que são desafiadores, mas qual é a nossa certeza? A nossa história não é uma foto. A nossa história é um filme. Essa igreja não se resume a uma noite. O teu casamento não se resume a uma briga. Os teus filhos não se resumem a um tropeço. A tua empresa não se resume a um momento difícil. A tua promessa não se resume a um pecado.
Entenda isso em nome de Jesus. Às vezes a gente olha para algo que é temporário e fala, isso aqui determinou a minha história. E Deus está falando, não. Existem palavras de vida eterna que determinaram a tua história. Palavras de vida eterna, palavras de vida eterna. Você dá um passo e os céus se movem. Efésios 3:20 diz, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Que poder é esse, pastor? É simples, é o mesmo poder e espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, habita em você. Então dentro da tua casa, você pode declarar isso comigo, diga, na minha casa, diga, está disponível poder de ressurreição. Diga, não existe nada que aos meus olhos pareça morto e Jesus não possa ressuscitar. Irmão, entende isso em nome de Jesus. Isso é libertador. Entenda isso, parece um pouco forte, mas a gente precisa entender essa realidade. O inferno odeia você, o inferno odeia sua família, o inferno odeia suas promessas. Então o que ele sempre vai tentar fazer? Parar você, destruir sua família e fazer você desacreditar nas suas promessas. Tudo aquilo que ele se empenha está diretamente ligado àquilo que ele odeia. Cara, isso é muito forte. Pega esse nome de Jesus, irmão. Tudo aquilo que o inferno se empenha está diretamente ligado ao que ele odeia. Agora sabe qual é a boa notícia? Tudo aquilo que os céus se empenham está diretamente ligado àquilo que Deus ama. Deus ama você. É por isso que nada foi capaz de separar você dele. Deus ama seus filhos. É por isso que nada foi capaz de separar seus filhos dele. Deus ama a tua família. É por isso que nada. Romanos 8, a gente declara isso tantas vezes. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação foi capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você está comigo? Diga amém. Sabe as promessas que você carrega, a família que você tem, quem você é. Eu tenho uma palavra para você e o instrumental pode vir no que eu estou finalizando. Não tenha medo. Não fala isso não que eu vou direto, hein? A gente tem que ensaiar, inclusive. Quando eu falar isso, você tem que fazer. Vocês são muito espontâneos, gente. Eu estou quase terminando, gente. Não tenha medo, Josué 1:9. Não fui eu que lhe ordenei. Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Don't give up. Estou no meio da reunião lá, recebendo as notícias. Cara, teve o lance da luz, teve isso, teve aquilo. Aí, do nada, alguém me manda mensagem. O louvor me ajudou. Do nada, alguém manda mensagem. É muito bom, gente, é muito bom você caminhar ao lado de pessoas apaixonadas por Jesus também. Você é novo na fé, entenda isso. O evangelho é perfeito para pessoas imperfeitas. Não tem ninguém perfeito aqui, amém? Começando por mim. Mas é muito bom caminhar com quem é apaixonado por Jesus, porque no momento que você mais precisa, vai liberar uma palavra de vida sobre você. Aí eu estou lá no meio desse turbilhão, aí chega um jovem e manda aqui, pastor, eu estava orando aqui e senti de compartilhar com você. Salmo 91, um dos mais lidos, e talvez 90% de todas as Bíblias abertas dentro de estantes de casa que nunca foram lidas, estão abertas nesse salmo aqui. Você lembrou da casa da avó ou de alguma casa? Ok. Salmos 91, na nova linguagem, na nova tradução da linguagem de hoje diz: a pessoa que procura segurança no Deus do Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a Ele: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor, Tu és o meu Deus e eu confio em Ti. Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas asas e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Você não terá medo dos perigos da noite e nem de assaltos durante o dia. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que 1000 possam morrer ao seu lado, 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Você olhará e verá como os maus são castigados, porque você fez do Senhor o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso, nenhum desastre lhe acontecerá. A violência não chegará perto da sua casa. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for. Eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Com os pés você esmagará leões e cobras, leões ferozes e serpentes venenosas, porque Deus diz: eu salvarei aqueles que me amam e eu protegerei os que reconhecem que eu sou Deus.
o Senhor, e quando eles me chamarem, eu responderei, e eu estarei com eles nas horas da aflição. Eu os livrarei e farei que vocês sejam respeitados, e como recompensa eu lhes darei vida longa, e eu mostrarei que eu sou o seu Salvador. Você pode aplaudir no seu lugar, você pode glorificar Ele mais forte. O que diz Marcos 15? De manhã bem cedo, os chefes dos sacerdotes, com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio, chegaram a uma decisão. Amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Você é o rei dos judeus? Perguntou-lhes Pilatos. Tu o dizes, respondeu Jesus. Os chefes dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos lhe perguntou novamente: você não vai responder? Veja de quantas coisas acusam você. Jesus, porém, nada respondeu. De modo que Pilatos ficou impressionado, e por ocasião da festa era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou e pediu a Pilatos que lhes fizesse o que costumava fazer. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, porque ele sabia que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. No entanto, os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Então o que farei com aquele a quem vocês chamam rei dos judeus? Perguntou Pilato. Crucifica-o, gritaram eles. Por quê? Que tipo de crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Eles, porém, gritavam ainda mais alto: crucifica-o. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou Barrabás e mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isso é, ao pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram com um manto púrpura e depois teceram uma coroa de espinhos e a colocaram nele e começaram a saudá-lo, dizendo: saudações, rei dos judeus. Batiam-lhe com uma vara na cabeça e cuspiam nele. Ajoelhavam-se e prestavam-lhe a adoração. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto púrpura e o vestiram com as suas próprias roupas. Em seguida, levaram-no para fora a fim de crucificá-lo. Certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, que passava por ali, chegando do campo, foi forçado a carregar a cruz. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não bebeu. Então o crucificaram, dividiram as roupas dele, lançando sortes para saber o que cada um ficaria. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram, assim como constava a inscrição de acusação contra ele: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: ora, você que constrói o templo e o reedifica em 3 dias, salva-se a ti mesmo e desça da cruz. Da mesma forma, os reis dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele dentre si. Salvou a outros, diziam, mas não é capaz de salvar a si mesmo. Que o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Do meio-dia até as 3 horas da tarde, houve trevas sobre toda a terra. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lema sabachthani, que significa: meu Deus, por que me desamparaste? Quando alguns dos que estavam por perto ouviram isso, disseram: ouçam, ele está chamando por Elias. Um deles então correu e embebeu uma esponja em vinagre e colocou na ponta de uma vara e a deu a Jesus para que bebesse, dizendo: deixe-nos, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Jesus, porém, com um alto brado expirou. Então o véu do templo rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. E quando o centurião que estava à frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, ele disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Você pode dizer glória a Deus por isso. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia.
A gente tem 3 cenários aqui e eu quero falar sobre o primeiro deles. O primeiro é a sexta-feira da paixão. É o dia em que Jesus é crucificado. É o dia em que Ele leva sobre si os meus pecados e os seus. É o dia em que Ele recebe sobre si a minha sentença e a sua. O que acontece na crucificação nada mais é do que o milagre da substituição. O puro foi feito impuro, o abençoado foi feito maldito, o livre foi feito escravo. O Criador recebeu o pecado da sua criação. Eu preciso compartilhar isso quase que de forma didática, porque muitas vezes a gente acredita e ouve sobre a ressurreição e sobre a crucificação, mas não entende o porquê precisava ser feito da forma que foi. Quando Jesus ele está prestes a ser entregue, existe um momento na história que é muito simbólico. A Bíblia diz que Jesus ele é tomado de uma angústia mortal. Ele vive o que, segundo os médicos, é o maior nível de estresse que o corpo humano consegue suportar antes do sistema nervoso desligar. Jesus transpira sangue, tem sangue saindo dos seus poros. Jesus está no jardim e ele faz um pedido para o Pai. Ele fala: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, todavia seja feita a sua vontade e não a minha. Jesus está diante de um cálice. E muita gente acha que o temor de Jesus está ligado à dor que ele vai enfrentar, à vergonha que ele vai enfrentar. Só que tempos depois a gente vê outros discípulos sendo crucificados também. Alguns de cabeça para baixo, outros numa cruz em formato de X. Discípulos foram decapitados, alguns foram apedrejados. Então não dá para a gente acreditar que Jesus tem um temor maior do que os discípulos que foram mortos, inspirados por ele. Aquele cálice, irmão, não representava dor, aquele cálice representava separação. João diz que no princípio ele era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus estava no princípio da criação, Jesus estava em Gênesis. O haja de Deus no princípio não foi para estabelecer a luz do sol, porque quando Deus diz haja luz, a Bíblia diz que no primeiro momento houve luz que dissipou as trevas. Mas a Bíblia diz que dias depois, quando Deus estabelece o sol, a luz, os luminares, houve separação entre o dia e a noite. A luz que invade a terra no primeiro momento não era a luz do sol, era Jesus, a luz dos homens. O haja de Deus convida o Filho para a criação desde o princípio. Ele estava no princípio, ele estava no jardim, ele estava no deserto, ele estava durante toda a história. Então, quando Jesus vê aquele cálice, ele vê algo que nunca havia acontecido na história, desde a eternidade passada até aquele momento. Pela primeira vez, o Filho deixaria de ser filho e deixaria de ter acesso ao Pai. É por isso que em toda a história bíblica a gente vê ele chamando Deus de Pai. Dizem que ele é bom, ele fala: não, bom é o Pai. Ele fala: eu só falo o que eu ouvi o meu Pai falar, eu só faço o que eu vi o meu Pai fazer. Mas quando ele está na cruz pela primeira vez, a gente vê Jesus não chamando mais Deus de Pai, a gente vê Jesus chamando Deus de Deus. Ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Irmão, quando Jesus recebe o meu pecado e o seu, isso gera afastamento entre ele e o Pai pela primeira vez. O temor de Jesus não era na cruz ou na dor, o temor de Jesus era de não ser um com o Pai pela primeira vez. Irmão, João 3,16 é a maior declaração de amor que a gente já leu. João 3,16 diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele entregou o seu único filho. Eu gosto de dizer na versão atualizada dos incendiários que porque Deus amou você de tal maneira que Ele aceitou a ideia de abrir mão de Jesus por alguns dias, mas Ele não aceitou a ideia de abrir mão de você para sempre. Então o Filho de Deus se torna pecado para que todos os pecadores pudessem ser feitos filhos de Deus. Naquela cruz algo acontece, e é muito mais poderoso do que a morte do homem Jesus. Naquela cruz, o nosso pecado foi transferido para Ele. A nossa escrita de dívida foi paga. Naquela cruz, houve uma substituição. Ele tomou o meu lugar. Aquela cruz era minha. Aquela coroa de espinhos era minha. Aquela humilhação era minha. Então Ele paga o preço. Por que Deus não poupa Jesus da sentença, como fez com Abraão?
A gente vê Abraão recebendo de Deus um pedido: Abraão, me dá o seu único filho, aquele a quem você ama. Já é um simbolismo que aponta para aquilo que vai acontecer com o único filho de Deus, aquele a quem Deus ama. Abraão então pega o seu filho, leva como sacrifício, e quando chega próximo de sacrificar, Deus fala: basta, não precisa. Eu já vi que eu tenho o seu coração. Mas com Jesus isso não acontece. A Bíblia não diz que Jesus está crucificado e próximo de morrer, Jesus o remove da cruz. Por que isso acontece? Porque em Abraão o coração dele estava sendo testado, mas o coração de Deus não estava sendo testado em Jesus. Jesus não foi colocado numa cruz para testar o coração do Pai. Jesus foi colocado numa cruz para morrer. E por que, pastor, que Jesus precisava morrer? Porque só há redenção quando o velho morre, só há o novo de Deus quando aquilo que não é de Deus é subjugado. Irmão, quando o pecado da criação é colocado sobre Jesus e ele morre na condição de pecador, o nosso pecado morre junto com ele, a nossa sentença é levada junto com ele. Mas quando ele ressuscita dos mortos, ele ressuscita completamente redimido, ele ressuscita completamente restaurado, glorificado. Então entenda, não traga para si uma sentença que Jesus já levou sobre ele. Tem muita gente que toma posse dos seus problemas e crises, das suas doenças e enfermidades. O meu câncer, o meu problema, o meu divórcio, o meu medo, a minha síndrome. Irmão, não tome posse de algo que Deus já se apossou. Ele já recebeu sobre si, segundo Isaías 53, as nossas doenças e enfermidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Alguém pode declarar isso comigo? Levante suas mãos, diga: eu creio que naquela cruz a minha sentença de dívida, o meu pecado, o meu jugo, o meu juízo, diga, foram liberados sobre Jesus, e pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Diga: eu fui feito bendito, sarado, justificado. Eu fui feito justiça de Deus, herdeiro de Deus. Eu sou guardado por Deus. Diga: porque aquele que era abençoado foi feito maldito. Aquele que era herdeiro foi destituído da herança. Aquele que era saudável foi feito doente. Mas ao terceiro dia, diga, Deus o chamou de volta da morte, e ele foi restituído. Diga: ele é tudo em todos, e tudo que eu preciso ele carrega. Diga: ele é o princípio e o fim, ele é o alfa e o ômega, ele é o leão da tribo de Judá, ele é o autor e consumador da nossa fé, ele é o primeiro dentre os mortos. Ele era o unigênito de Deus, mas se tornou primogênito, primeiro de muitos irmãos. Ele é aquele que me sustenta, ele é quem me guarda, ele é o nosso único intercessor, ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for através dele. Ele está assentado à direita do Pai, e ele governa de geração em geração. Ele é perfeito, nele não há falta. Quando ele chega em algum lugar, algo sobrenatural acontece. A glória dele está sobre toda a terra. Nós cremos que ele ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, e por isso nós cremos que ao mergulhar nas águas do batismo nós ressuscitaremos também. Fomos redimidos, encontrados, lavados, salvos, justificados. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Fomos feitos santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Por isso, irmão, quando o inferno tentar lembrar você quem você era, quando o inferno tentar trazer para a tua memória o teu passado, você vai falar: não lembra do meu passado, porque eu não estou mais lá. Não tente me encontrar no tempo passado, porque eu não estou mais lá. Deus está fazendo uma coisa nova. Se alguém crê nisso, você pode, pelo amor de Deus, dar um brado de liberdade no seu lugar. Aleluia, aleluia. Levante suas mãos, eu quero ler a palavra com você, eu quero declarar sobre você. Levante suas mãos. Colossenses 1:21 diz: antes vocês estavam separados de Deus, e nas suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Jesus mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Alguém pode celebrar Jesus? Colossenses 2:13 diz: porque ele nos perdoou
todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças que nos eram contrárias. Ele a removeu pregando na cruz e tendo despojado poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz do Calvário. Gálatas 3,13 diz: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição no nosso lugar, pois está escrito: maldito é todo aquele que for pendurado sobre um madeiro. Romanos 5,8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, mas logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira de Deus. Colossenses 1,13 diz: o qual nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem nós temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão de todos os nossos pecados. Efésios 2,8 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie diante dele. 1 Pedro 2,24, levante suas mãos, a palavra diz assim: levando ele mesmo no seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Alguém pode dar um brado de liberdade aqui nessa manhã? Tudo bom? Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal, me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe.